Louvado, glorificado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu desejo a paz do Senhor Jesus, a salvação, a libertação, a cura, a bênção, a saúde para todos que ouvirem a palavra de Deus. Hoje eu quero trazer uma palavra que o Senhor coloca em meu coração acerca de saber a verdade. Tem pessoas que elas buscam, elas têm fome de saber a verdade. Então, a palavra que vos trago e que vou expor a vocês justamente é uma resposta do Senhor Deus para os que querem saber a verdade. E a verdade para nós, a humanidade em si. E os que aceitam e para os que não aceitam o Senhor. No livro de Isaías, profeta messiânico, chamado assim porque ele fez pré-anúncio da vinda do Messias, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fez descrição um pouco sobre o seu perfil, que está em Isaías capítulo 53. Aqui ele fala para o povo de Judá, mas também para nós hoje. E no capítulo 26, é como uma espécie de cântico, onde o povo estaria convicto de que o Senhor executaria o seu propósito de paz, de bênção, que estabeleceria o seu reino. Sim, o Senhor, glória a Deus, Ele tem o seu reino e um pouco do entendimento desse reino está dentro de nós que cremos no Senhor, que somos coparticipantes em parte do seu reino, porque o seu reino é celestial, é de cima. E essa terra, ela será um dia destruída. Mas então, para nós, moradores da terra, o que o Senhor, Ele promete para os que querem saber a verdade e vão ter um entendimento, assim que vai ser um leque de informações para você que procura pela verdade. No capítulo 26 de Isaías, o versículo 2 diz assim: abri as portas para que entre nela a nação justa que observa a verdade. Ou seja, o versículo 1 diz: naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá, uma terra forte, cidade temos, e quem Deus pôs a salvação por muros e antemuros, abri as portas para que entre nela a nação justa que observa a verdade. Então aqui é como uma promessa de que o Senhor iria redimir o povo judeu de Judá daquela época. E assim, como diz, as portas da salvação, as portas do livramento do Senhor estariam abertas para uma nação que fosse justa e que observasse a verdade. Fazendo um paradoxo com a nossa vida hoje, o Senhor, Ele está dizendo: abra a porta
do seu intelecto, do seu entendimento, do seu coração, do seu ser, para que entre em você a verdade, para que você venha a fazer parte daqueles que não só observam por fora a verdade, mas daqueles que vivem essa verdade. Porque a verdade do Senhor nos liberta. Evangelho de João 8,32. E uma vez o Senhor libertando, livre fica. Versículo 36, ou seja, fica sabendo aquilo que aprendeu, agora deve permanecer no caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Então, um primeiro ponto, o Senhor está dizendo, abra o seu entendimento para que você entenda. Ou seja, escute de bom grado, preste atenção, observe, porque você não quer saber a verdade do Senhor, então um pouco será exposta aqui, dissertada, para que você escute. E o Senhor está dizendo, abra o seu entendimento. Então o primeiro ponto de uma verdade é que o Senhor promete paz. Ele promete dar paz, sim. Ele disse, eu vos dou a minha paz eu vos dou, não se turbe o vosso coração. Ele promete paz, mas para aqueles que estão nele. E outra coisa, os que estão nele precisam fazer uma coisa que diz o versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está em ti, porque ele confia em ti. Confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ou seja, Ele é inabalável, Ele é infalível. Ele é, como diz, Ele não muda, Ele não oscila. Ele não é como uma coisa que seja duvidosa, insegura, não. Confie no Senhor, ou seja, deposite a sua credibilidade no Deus vivo, porque esse é um ótimo investimento espiritual que estaremos fazendo, e assim colocando nas mãos do Senhor a nossa vida, os nossos temores, os nossos anseios, os nossos sonhos, o nosso ser, pedindo perdão pelos nossos pecados, e assim o Senhor está dizendo, confiando em mim, eu conservarei a tua mente, tu terás paz. Porque a coisa ruim é a pessoa viver opresso ou opressa, com medo de tudo, angustiado, angustiada, sem paz. Isso é muito ruim. E tem pessoas que chegam ao extremo de olhar a vida e não ver mais nela nenhum sentido. Por quê? Porque tanta angústia, tanto problema, tanta coisa. Aí a pessoa diz, eu já fiz de tudo na minha vida. Eu já fiz terapia, eu já procurei ser uma pessoa melhor, eu procuro andar honestamente, eu me esforço, eu faço de tudo, mas eu percebo que tem uma coisa faltando, e o que é? E eu digo, é Deus faltando na sua vida. Ele é o fundamento principal, digamos assim, de tudo que se existe. Imagina de uma vida de uma pessoa. Ele é como se fosse o pilar principal, fundamento principal, para quê? Louvado seja Deus. Quando as coisas que estiverem na sua vida desorganizadas, Ele vai mostrar. Ele vai fortalecer outros pontos da sua vida. Ele vai fazer algumas retiradas. Ele vai fazer alguns acrescentos. Ele vai lhe mostrar
Então o Senhor está dizendo: confie em mim e você terá paz. Ou seja, esse problema que você diz, eu não aguento mais, o Senhor está dizendo: entregue para mim. E como assim entregar ao Senhor? Falar para Ele, dar para Ele, pedir para que Ele retire esse fardo, e assim Ele o fará, porque Ele é bom. Outra verdade: o Senhor tem uma coisa que o ser humano tem, que o Senhor não gosta. Chama-se soberba. E aqui o Senhor fala para os que têm soberba na vida. Versículo 5. Porque Ele abate os que habitam em lugares sublimes, e a cidade exaltada humilhará até o chão, e a derribará até o pó. Ou seja, houve um tempo em que um povo que o Senhor tirou do Egito e que eram ex-escravos se tornou uma grande nação, e ali o Senhor deu vitórias e teve provações e se tornaram uma nação, como diz, onde se via a bênção de Deus, mas quando eles obedeciam, quando eles desobedeciam, eles pagavam sentenças terríveis. Então, tudo aquilo que se exalta, o Senhor abate. Tudo aquilo que se ensoberbece, o Senhor pode permitir que a pessoa que seja assim passe vergonha. O Senhor, Ele não gosta de quando nós nos exaltamos, humilhamos o próximo, ou quando nós achamos que somos grande coisa e que tudo é nosso e que Ele me deu essa voz, só eu tenho, Ele me deu, o que eu tenho é meu, o trabalho é meu, tudo é meu. Aí o Senhor não gosta dessas coisas não. Da soberba. Ele abate, está dizendo aqui, até o pó. E diz mais: o pé a pisará, o pé dos aflitos e os passos dos pobres. Ou seja, uma vez que, digamos, se humilhou um aflito ou um pobre, aí que se o Senhor vê e se o Senhor resolve abater, aí mais na frente, como diz, acontece daquele está na mesma sentença daqueles que zombou um dia. Então, por isso que diz: o pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. Aqui diz mais, uma terceira verdade, que eu quero lançar uma pergunta, e você reflete para si mesmo, respondendo: como é o caminho do que quer a verdade? Ou seja, se eu quero a verdade, mas por que eu a quero? Só para especular? Só para ficar sabendo? Ou para praticar? Porque uma coisa é eu saber e outra coisa é eu praticar. E tem gente que sabe e não pratica, e tem gente que não sabe, mas quer praticar. Então, como é o caminho do que quer a verdade? Aqui fala, versículo 7, o caminho do justo é todo plano, tu retamente pesas o andar do justo. Então, o que quer andar na verdade, o que quer viver a verdade, o caminho deve ser plano. Plano como? O que é a coisa plana? Imagina uma terra plana, imagina uma terra cheia de pedregulhos e cheia de buracos. E qual é a terra, digamos, 2 espaços desse? Qual é
aonde você se sentiria mais seguro? Na terra plana, claro. Aquele pedaço de terra assim, a qual é plano, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, como diz, e como é aplicando para a vida de uma pessoa um caminho plano? É um caminho onde a pessoa reconhece os seus pecados, abandona e deixa para alcançar misericórdia. Provérbios 28:13. É um caminho o qual a pessoa deixa mentira, passa a falar a verdade. É um caminho o qual a pessoa se dava lugar ao inimigo ou a atitudes infrutuosas, que traria más frutos e que seria infrutuosa no lado bom. Como diz, deixa de praticar. É quando a pessoa, ela deseja fazer as coisas corretas, ser uma pessoa autêntica, ser uma pessoa sincera, ser uma pessoa melhor a cada dia, corrigindo os erros, reparando certas coisas que pode fazer, assumindo responsabilidades, não fugindo de coisas que fizer de errado, mas assumindo responsabilidades. Então, assim, é um caminho reto. Ou seja, a pessoa está andando de acordo com o que é certo, com o que é correto, com o que é coerente, com o que é justo, com o que é bom, valioso, com aquilo que Deus aprova, a retidão. A retidão não confunda aqui com, vamos dizer, não confunda aqui com uma altíssima espiritualidade, vamos dizer assim, um puritanismo externo, onde só é externo e por dentro da pessoa não é assim. O caminho reto, como diz, é simplesmente uma vida a qual eu posso cometer os erros, mas eu não quero cometê-los, e sim eu quero exercer acertos. É assim, é essa luta. Vem os erros, mas eu quero os acertos. Vem os problemas, mas eu quero a direção certa. Então, um caminho que vai se tornando reto, ou seja, se consertando. E, como diz, olhando para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, a pessoa que anda nesse caminho, ela deseja, como diz, os juízos do Senhor. Aqui, versículo 8, até no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Ou seja, a pessoa, ela não tem medo do juízo de Deus. Ela pede, ela deseja, ela espera. Como diz Mateus capítulo 5, é um versículo que é bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ou seja, o Senhor promete fartura nessa área. Louvado seja Deus. Aqui, a pessoa deseja, ela nela, a se aproximar do Criador, a estar ligada com o Criador, em comunhão com Ele. Versículo 9, com minha alma te desejei de noite, com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Então, como eu disse, tem gente que sabe o que é o correto, mas não faz.
E já outros desconhecem a verdade, mas querem saber, querem praticar. Então ela é exposta para o mundo inteiro, porque o sacrifício do Senhor Jesus Cristo foi para o mundo inteiro. Então, olha o que diz aqui Isaías: com minha alma te desejei, Senhor, de noite. O meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te. Ou seja, enquanto a carne, como diz um certo ditado popular, quando diz que a carne quer sombra e água fresca, mas quem quer a verdade, como diz, vai em busca e vai entender que é igual como uma mina, vamos dizer assim, de ouro. Quanto mais cava, quanto mais procura, mais encontra riqueza, riqueza do alto, coisas que nunca passou na mente, que não sabia, que não entendia. E mesmo assim, também é quando está querendo compromisso com Deus vivo. Esta pessoa, ela tem um ardente desejo de buscar por Deus, de aprender a verdade, de cada dia mais buscar, de ter sabedoria, de ter inteligência, entendimento no Senhor. É como eu já expliquei, igual uma mina que quanto mais cava e acha, mais quer cavar mais. É assim. Louvado seja Deus. Deseja buscar por Deus. Até que ponto, qual é a intensidade que você diria de 0 a 100 acerca de uma medição na sua vontade de buscar a Deus? Aí é algo para você refletir. E também, durante o percurso da sua vida, o que você faz todo dia, cada dia é um dia, é uma oportunidade, é um presente do Senhor. Pois muito bem, a cada dia que se passa, como diz, qual, digamos assim, o teor de que o Senhor Deus, você se lembrou dele, ou você viu o agir dele, ou você buscou por ele, ou você foi adorar ele, ou você parou para pensar nele. Ou seja, o teor da comunhão com Deus na sua vida, ela é refletida dia após dia, digamos assim, qual porcentagem você diria? Então aqui, o justo, o que quer a verdade, o que quer o caminho certo, ele vai buscando. Ele vai buscando. Agora, e aquele que às vezes sabe a verdade, mas não quer mesmo, mas não quer? O que é que o Senhor fala? Ele diz, versículo 10, ainda que mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão, ele pratica iniquidade e não atenta, não observa, não considera, não quer, não respeita, não tem temor, não se inclina para a majestade do Senhor nosso Deus. Assim é um ímpio. Ele não quer nada com Deus. Escarnece. Mas não quer mesmo, ainda que o Senhor Deus o favoreça, o dê dias de vida, dê livramento de morte. Ele sabe lá no fundo que é o Senhor que fez isso, mas não quer. Faz questão de acentuar a sua apostasia. Faz questão de acentuar o que? A rejeição pelo Senhor nosso Deus. Então o ímpio ele é assim. É o que diz aqui a Bíblia. Agora,
Como diz, primeira verdade, o Senhor promete paz. Segunda verdade, o Senhor não gosta da soberba. Terceira verdade, como é o caminho que quer, de quem quer a verdade? Como diz, é um caminho que deve fazer do Senhor o seu pilar principal em tudo na sua vida, se voltar totalmente para Ele. A pessoa deseja incessantemente buscar por Ele, saber sua verdade, saber o que é a verdade do Senhor. Quarto ponto, sobre o ímpio, o que é que o Senhor fala? Tá aqui, o Senhor favorece ele, mas ele não quer saber do Senhor, mas de jeito nenhum, não aceita. O quinto ponto, como diz, para quem quer saber a verdade, saiba que o Senhor, só Ele tem a patente de Criador, de eterno, de um que não teve começo e nem tem fim, que existe por si mesmo, que é o Senhor dos senhores, o único e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então ele é onipotente, ou seja, absoluto em poder, absoluto em tudo. A palavra final vem dele. Ele domina sobre tudo, executa na terra o seu querer e a sua vontade como ele quer. E aqui diz, versículo 11, o Senhor, a sua mão será exaltada, mas nem por isso a vem. Velaão, porém, confundir-se-ão por causa do zelo que tens do teu povo, e o fogo consumirá os seus adversários. O Senhor, tu darás paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Ó Senhor Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas por ti só nos lembramos do teu nome. Morrendo eles não tornarão a viver, falecendo não ressuscitarão. Por isso os visitaste e os destruíste e pagaste toda a sua memória. Tu, Senhor, aumentaste essa gente, fizeste-te glorioso, mas longe os lançaste para os confins da terra. Ou seja, o Senhor é onipotente, Ele é onisciente, sabe o que passa na nossa mente, só Ele sabe na exatidão o que passa na nossa mente e as necessidades da nossa alma e necessidades espirituais. Ele é que sabe na exatidão, Ele é que sonda todas as coisas. Se tiver, vou dar aqui uma ilustração muito simples, mas só para que você entenda. Ainda que caia um alfinete num deserto inóspito de areia, o Senhor sabe onde estaria este alfinete. Então, Ele é onipotente, Ele é onipresente e Ele é onisciente. Onipresente, porque está em todo lugar, os olhos dele vê tudo. Vê tudo. E aonde estiver 2 ou 3 reunidos em nome dele, falando dele, ou ainda que seja uma pessoa conversando com ele, ele está observando. Aqui diz que ele tem domínio de tudo e que os senhores que passam na terra, que seriam autoridades, pessoas que fazem marco na história,
pessoas que foram líderes, seja no campo militar, seja no campo político, seja no campo, no setor, vamos dizer, jurídico, seja, como diz, algum patriota, seja o que for, o Senhor está dizendo, todos passarão, sim, porque são seres humanos, mas o Senhor não passa. O Senhor é o mesmo, Ele não muda. Por isso nós não somos consumidos. Porque se Ele quisesse resolver a situação da terra inteira e quisesse transformar e abençoar todo mundo, Ele faria. Se Ele quisesse até transformar Satanás em anjo de luz de novo, Ele também faria. Mas acontece que Ele não nos fez para nos controlar como robôs, nem para querer uma adoração forçada, e nem tampouco para estar seguindo a criatura e nem para más obras. Ele nos fez para as boas obras, para que andássemos nelas, para que o adorássemos em espírito e em verdade, com todo o nosso ser, reconhecendo os nossos pecados sempre, buscando a presença dEle, louvado seja o nome do Senhor, reconhecendo a sua onipotência e a sua misericórdia, que Ele é juízo, fogo consumidor, sim, mas também Ele é muito misericordioso. Aqui fala, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 16. No aperto te visitaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram a sua oração secreta. Ou seja, quando o povo prevaricava, o Senhor visitava com aperto. E quando o povo buscava e se arrependia, o Senhor também visitava eles e tirava. Como diz, da correção. O Senhor visitou a terra, o povo com pão. O Senhor já tem visitado a terra com o quê? Com vários sinais de catástrofes, com coisas que nunca vimos, enfermidades que nunca ouvimos falar, vocês têm notado? Pois, para quê? Para o ser humano vir para Ele. Porque, ainda assim, contudo, muitos continuam querendo ser ímpio. Imagine se o Senhor, como diz, não desse nem um sinal e deixasse tudo assim, vamos dizer, correndo frouxo assim, sem nunca mostrar assim que Ele é Deus. Ele é Senhor. Ele quer que os que busquem a verdade dEle o adorem em espírito e em verdade. Porque um especulador, como diz, só especula para dizer se concorda ou discorda. Mas um que quer verdadeiramente seguir, porque entende que só o Senhor Jesus é Deus, só Ele é o Todo-Poderoso, então irá buscar com amor para praticar em sua vida. Não para apenas ouvir, não apenas para receber a bênção, porque o Senhor, Ele até mostra favor para o ímpio, que dirá para alguém que está buscando por Ele, mas a comunhão com o Senhor, ela deve alcançar o ponto da pessoa almejar a salvação pós-morte da sua alma, ou seja, deve ser também de cunho salvífico. Aqui fala, a misericórdia do Senhor, é justamente aqui no aperto Ele visita. Quando a correção que derramam a oração secreta, ou seja, quando a pessoa é sincero
e se abre diante do Senhor nosso Deus. O Senhor visita, o Senhor tem misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ele é poderoso para isso. Aceite a misericórdia do Senhor nosso Deus de bom grado. Entregue a sua vida, o seu caminho ao Senhor. Confie nele, o mais ele fará. Humilhe-se diante da potente mão do Senhor. E ele no tempo oportuno vai lhe abençoar, lhe exaltar. E o Senhor está chamando a todos da face da terra. Versículo 18. Bem conhecemos nós e tivemos dores de parto. Mas isso não foi senão vento, livramento. Não trouxemos a terra, nem caíram os moradores do mundo. Ou seja, o Senhor está dizendo aqui, o povo está dizendo, tivemos dores, tivemos problemas, tribulações, parecendo como dores de parto, mas isso não foi um vento bastante para nos destruir. Como diz, estamos aqui ainda, moradores da terra. Aqui diz, os teus mortos viverão, os mortos ressuscitarão. Despertai, exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de ervas, e a terra lançará de si os mortos. Sim, esta é uma declaração bem, como diz, forte, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, um dia, os mortos, como diz, a Bíblia diz, o inferno dará os seus mortos, o mar dará os seus mortos, e todos serão julgados, todos, e assim cada um receberá segundo as suas obras. E quem partiu para a salvação vai ser julgado também? Sim, vai estar diante do tribunal de Cristo. Mas para quê? Para ouvir do Criador o porquê recebeu a salvação no que agradou o Criador. É assim. E os que não quiseram nada com o Senhor também terão o seu julgamento. Mas depois para o inferno e o lago de fogo. É assim. Porque a Bíblia fala que há um livro da vida onde o Senhor anota o nome dos que escreve o nome dos que hão de ter a salvação. Louvado seja Deus. Agora preciso perseverar, porque eu não creio na tese de uma vez salvo, salvo para sempre. A pessoa precisa se esforçar, porque ser humano não se torna imune ao pecado, mesmo depois que conhece a palavra de Deus e que está andando no caminho do Senhor. Todos nós somos suscetíveis a erros, a alguma decadência, alguma coisa que Deus nos guarde. Então a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então é nisso que eu creio, tem que estar perseverando, tem que estar no caminho, tem que estar, como diz, vigiando, orando, tem que estar, como diz, se preparando, trabalhando para o Senhor. Como diz, o Senhor chama a nós para isso, para vir até Ele, para trabalharmos para Ele, para o seu reino, engrandecermos a Ele. Louvado seja Deus, para nós, enquanto vida, fazermos alguma coisa de útil que agrade o Senhor. Versículo 29, ele diz, vai, povo meu, entra nos seus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento até que a minha ira passe. Ou seja, esse versículo foi lido muitas vezes. Sim, é para continuar sendo lido. Por quê? Porque o Senhor está chamando nós para quê? Para conversarmos com Ele, para nos abrirmos diante dEle, para confessarmos e deixarmos os nossos pecados, para nós, glória a Deus, andarmos diante dEle, em sua presença, com mais temor, com mais respeito, porque Ele está irado
com muitas coisas que vê na terra, não está satisfeito com nós humanos, não. Essa é a realidade. Ah, não, mas isso é muito fantasioso, Deus é muito misericordioso. E eu sempre digo, é verdade. Deus é muito misericordioso. Mas que Ele está satisfeito com a humanidade, não está. Por isso que os sinais estão aí se apertando. Ah, mas eu não creio nisso. Eu digo, experimente. Desafio Deus vivo. Para você ver. O que você mesmo vai receber. Então aqui o Senhor está nos convocando, nos chamando para Ele. Nos chamando para melhorarmos o nosso caminho. Nos chamando para termos comunhão com Ele, para aprendermos com Ele, para ter amizade conosco, sim, porque Ele disse, eu estive em terra, meus discípulos, e tudo que eu fiz foi para dar exemplo a vocês, e vós sereis meus amigos se fizer o que eu vos mando. Ele falou, e a palavra dele é, enquanto existir, glória a Deus, esse planeta. Versículo 21. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. A terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Isso tem uma profundidade muito grande. Ou seja, o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra. Já está acontecendo? Já. Sairá como assim? O Criador, ele diz, o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos pés. É verdade. Mas quando ele diz também, desçamos e confundamos as línguas, a língua dos seres humanos, porque eles falam uma língua só, e eles são unidos, mas muito unidos, mas pena que é pro mal, então nós vamos dispersar a língua deles, para que um não entenda o outro assim, e parem com esse projeto de construir uma grande torre, isso foi no tempo de Nimrod. Hoje o Senhor nos chama para quê? Para nós nos unirmos, sim, mas numa só fé, num só batismo, num só Espírito, num só Deus. Está visitando a terra, sim. Por quê? Por causa da iniquidade. Ah, mas a culpa é de Satanás. Sim, ele incita muita coisa. Mas o Senhor refreou o poder dele, porque o ser humano é quem decide se quer Jesus ou se quer pecar. É assim, porque a Bíblia diz que o Senhor dá escape nas tentações. Então tem ser humano que dá lugar, dá espaço, em vez de ser a Deus, dá para a criatura. O querubim ungido. Ele tem poder? Tem, um certo poder tem. Deve ser subestimado de jeito nenhum. Agora, deve ser temido assim, eu morrer de medo dele também não. Porque senão a minha fé está onde? Em Deus. Porque maior é Deus. O Senhor criou ele? É! Foi o Senhor que criou ele com grande esplendor, com grande beleza, com poder, assim, com muita inteligência, está escrito. Mas ele era perfeito, mas até que corrompeu-se, porque se achou grande coisa. E por aí influencia os humanos, nós que somos frágeis. Somos frágeis, sim, mas nós somos os privilegiados de sermos a maior criação que o Senhor volta a atenção. É tanto que a Bíblia diz que há, como diz, grande alegria, festa no céu, vamos dizer assim, por um pecador que se arrepende. Ou seja, imagina como Deus considera cada ser vivente. Agora nós desconsideramos muito o Senhor. Não atentamos muitas vezes para o que Ele
escreveu em sua palavra. Pecamos, prevaricamos muitas vezes, mas ele é abundante em misericórdia. Aí aqui diz, a terra descobrirá o seu sangue, ou seja, grande mortandade, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos, sim. Ou seja, aqui eu posso dizer que seria revelado dois tipos de mortos. Mortos que foram mortos e que nunca foram encontrados, os corpos, e mortos espirituais, que a pessoa às vezes está certíssima de que tem fé, que tem Deus na vida e vai descobrir que está morto espiritualmente. Porque o Senhor vai mostrar. O Senhor mostrou a Jó uma coisa. O Senhor deu o testemunho dele para Satanás, o Senhor, dizendo que ele era íntegro, fiel e temente. Mas o Senhor disse a Jó, em outras palavras, como se dissesse, ô Jó, o seu conhecimento sobre o meu poder é muitíssimo limitado. Quem é que dá ordem aos trovões? Quem é que domina as feras da terra? Quem é que fez isso? Quem é que fez aquilo? E o Senhor resolve falar com ele no meio do redemoinho. Ou seja, está lá o redemoinho, vamos aqui imaginar, um redemoinho, o vento arrastando tudo, e ali o Senhor vai e fala com a criatura, com nós, e diz assim, venha para a minha presença. Se conserte comigo. Reconcilie-se comigo. Venha reatar comigo a sua aliança. E, como diz, e se o ser humano atentar para o chamado do Senhor positivamente, o Senhor tem misericórdia. Louvado seja Deus. Muitas catástrofes estão acontecendo, sim. Satanás, o sangue de Jesus tem poder. Sim, Satanás causa muito estrago. Ele mata, rouba, destrói, mente, engana. Mas eu quero dizer uma coisa, quando a coisa é de cunho mundial assim, que ainda, como diz o anticristo, não foi assim revelado, como diz a Bíblia, não está ainda no tempo dele fazer o que quer, que é o próprio Satanás. Então, como diz, eu quero dizer que o Senhor domina sobre todas as coisas. E o anticristo, quando vier, vai dominar tudo por um tempo, vai perseguir pessoas, vai matar seus santos, vai. Aí há uma incógnita, porque pode ser o povo do Senhor, sim, ou o povo do Senhor, judeus, que o Senhor tenha deixado essa, vamos dizer, essa chamada especial, é assim. Para morrer com Jesus, ou então se viver para servir o diabo. Então, como diz, mas ainda assim, o Senhor deu um limite de tempo. Porque quem manda é o Criador, não é a criatura. A criatura, Satanás é criatura. Mas é chamado de Deus desse século. Eu digo, é verdade, mas observa lá que é de D minúsculo. E, como diz, quer dizer, regedor do sistema. Príncipe deste mundo, sim, do sistema. E que nós damos lugar às vezes. É assim. Tá? Como diz, cada um tem sua culpa. Como diz, o ser humano de não dar ouvido ao Senhor. De gostar de prevaricar contra o Senhor. E o inimigo de fomentar isto. De endossar isto. De cegar, de embotar a mente da pessoa, de endurecer. Também, sim, ele faz isso aí. Poder de influenciar, mas não de nos forçar. Então, a verdade que você quer conhecer, o Senhor Jesus, Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai
a não ser por ele. Ou seja, se foi feito filho, porque ele quis vir em ventre de mulher, mas ele e o pai é um só. Ou seja, o mesmo Deus. Ele quis fazer isso porque ele quis. Não é que há dois deuses. Porém, deve ser considerado o Senhor Criador, na posição de Criador que criou todas as coisas, na posição de filho, porque um dia foi um marco na história da humanidade. Ele quis vir em ventre de mulher. Louvado seja Deus, em forma humana, mas ele e o Pai é um só. Filipe disse, Senhor Jesus, nós consideramos o Senhor, mas mostra-nos o Pai, né? O Pai, que já nos basta. Aí o Senhor Jesus olhou para Filipe e disse, Filipe, vocês andam há tanto tempo comigo, quem está me vendo está vendo ao Pai. Não é assim. Outra vez, os fariseus e saduceus perseguiam o Senhor Jesus e disseram, tu tem menos de 50 anos, tu é filho do carpinteiro José. E como é que tu está dizendo que é maior do que Abraão? E o Senhor disse, muito antes que Abraão existisse, eu sou. Quem foi que se identificou com esse nome, eu sou? Foi o Criador lá na sarça ardente, quando estava falando com Moisés. Eu sou. Esse verbo eu sou, do grego, no grego, egoimi, significa eu sou o que sou por mim mesmo. Ou seja, é como se dissesse, não preciso que nada me represente. Não preciso que leão me represente. Não preciso que estatueta alguma me represente. Não preciso de vários nomes ou de mostrar um rosto para ser, como diz, representado, mas sim, eu demonstro quem eu sou pelo meu poder e pela minha palavra. É assim o Senhor fez. Levantou os seus servos, levanta os seus servos, louvado seja o nome do Senhor. Assim, ele pune, ele levanta, ele abate, ele exalta, ele abre porta, ele faz o que ele quer. É assim. E se a pessoa quiser ser muito ímpia e não atentar para o chamado dele, pode ter certeza que ele permite a criatura dar um susto. Bem assim, porque a Bíblia fala que o Senhor mudou o coração de Saul. Saul, como diz, o povo dizia, queremos um rei. Samuel, tu tá assim, ó, passado e ultrapassado, nós queremos um rei, porque toda nação tem rei. Aí Samuel disse assim, mas o Senhor, vosso rei. Não, Samuel, nós queremos um rei como outras nações, nós queremos. Pois bem, aí o Senhor disse, vai Samuel, fala para eles que se eles quiserem um rei, vai cobrar altos impostos, pode confiscar as terras, pode levar meninos, meninas, moças, rapazes para ser escravo, para ser padeiro, para servir a ele, para ser o que for. Se eles quiserem assim um dominador humano, é assim. Aí Samuel foi falar e eles disseram, não, nós queremos um rei, Samuel. Como se dissesse assim, você está inventando histórias, você está falando demais, não é assim não. Porque nós sabemos que o Deus é do céu, mas nós queremos um rei. Pronto, aí o Senhor deu um rei para eles. E eu digo um rei bem bomba assim. Porque o Senhor escolheu, mas não era a sua vontade soberana, foi a vontade permissiva. O povo queria, porque queria um rei. O Senhor disse, vou dar a eles, Samuel. Deixa que eu vou dar a eles o que eles querem. Aí o Senhor escolheu o quê? Pela aparência, o mais bonito, o mais alto, da tribo de Benjamim, ali, como diz Saul. O Senhor vai e escolhe por quê? Porque na perspectiva humana, os humanos escolhem o quê? Muito por aparência. E não observam o teor, o por dentro. Muitas vezes, muitos também se expõem bem na aparência.
mas só Deus sabe como está. Aí depois, como diz, o Senhor ainda age com misericórdia. Mudou o coração de Saul, está escrito. Mas mudou no sentido de fazê-lo entender, discernir as coisas, o que era certo, o que era errado, para que ele governasse bem o povo. Mas aí ele sempre prevaricava. Ele sempre fazia a coisa do jeito dele, que seguir o próprio coração, o próprio instinto, suas próprias vontades. E aí, como diz, o povo aguentou esse rei 40 anos. Pois é. E ainda mais quando o Espírito do Senhor abandona ele, que um espírito demoníaco permitido da parte do Senhor atormenta ele. E aí só sai quando Davi, que ia ser o próprio rei pela vontade de Deus, a soberana, aí vai tocar harpa e ali Saul, pela misericórdia, recebe um alívio. E o Senhor dá alívio para nós? Dá! Para ver se o ser humano, o vivente, a criatura, se liga e diz assim: puxa vida, na terra eu olho tudo. Eu quero explicar tudo pela ciência, pela filosofia. Eu quero explicar tudo assim, que é um fenômeno, que é uma coisa. Mas menos que é Deus que faz tudo. O povo não quer. É assim. Então as pessoas, muitos não querem ver Deus em nada. Nada. Ou então diz assim: olha, não vem caçar não só tem o teu Deus cristão não, tá? Tem vários deuses. Aí é sempre o que eu digo. A verdade está sendo exposta. Você entenda como diz, você entendeu a verdade, agora pratique o que você quiser. E depois, como diz, naquele grande dia, aqui mesmo em terra, o Criador pode falar com você na hora do seu ai, e aí você, como diz ele dizer, eu te mostrei a verdade porque tu escarneceu. Eu te mostrei a verdade porque você resolveu continuar desdenhando de mim. Eu lhe mostrei a verdade, que só há um único Deus. Ah, mas eu já vi várias estatuetas, vários deuses. Sim, o povo inventa o que quer. O povo inventa, sim. Como diz, faz ali pega um pedaço de madeira, como diz Ezequiel. Aí uma parte, a melhor parte, pega para passar uma carne e comer. Aí o que sobra, esculpe um Deus e ainda adora diante desse Deus. Mas que ignorância, minha gente! Aí o Senhor diz no Salmo 115, estatueta, pode ter olho, mas não fala, não vê. Pode ter boca, mas não fala. Pode ter ouvido, mas não ouve. Tem pés e não anda, tem mãos e não apalpam. Porque são criatividade humana. Da mente humana agora fica sabendo que Satanás aproveitou muito bem disso para fazer dos falsos deuses entidades demoníacas que são os anjos decaídos. O inimigo, ele é uma criatura, mas não deve ser subestimado. Pensa aqui comigo. Uma terça parte dos anjos, de todas as categorias, ele fez a cabeça para cair em cana, ser lançado em terra, aqui nessa terra, como diz, banido, perdeu a sua glória e seu esplendor, e uma terça parte que seguia ele. Imagina a inteligência, a perspicácia que tem, e a ponto de influenciar outros tão poderosos quanto ele? Pois é. Aí esses
São anjos decaídos, que são demônios, influenciam nas mentes, estão por trás de imagens de adoração. Como diz, porque a Bíblia diz que amaldiçoada é a casa a qual se tem ídolos. E às vezes tem pessoas que idolatram, não é imagens, mas é pessoas. E quando não é pessoas, é o São Dinheiro, que é Mamon, o nome. Então, quer mais verdades? As verdades do Senhor é como eu disse a vocês. É como uma mina de ouro que vai cavando e quanto mais encontra, mais quer. Quanto mais encontra, mais quer. Quanto mais encontra, mais quer. Mas os que amam a verdade, não os que querem apenas especular para seguir o seu próprio coração e as suas vontades. Que o Senhor nos ajude. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Deus ajude, o Senhor Deus ajude a todos nós e tenha misericórdia de nós. Amém. Graças a Deus.